Um dos pontos fundamentais quando a gente fala de mielomeningocele é saber a classificação. Eu sou o Dr. Francisco Blumetti, ortopedista pediátrico especialista em doenças neuromusculares e eu vou falar mais um pouco sobre esse tema. Muitos pais chegam na consulta dizendo: meu filho é L1, é nível L2, não, ele é de L3, L4, LS1, mas isso acaba sendo mais o nível anatômico da mielo. E nem sempre existe uma correlação direta do nível anatômico com o nível funcional, o nível motor da criança. Então, de uma forma geral, quando eu estou falando do nível da criança, eu estou falando do nível motor, se ela é sacral, se ela é lombar, e não do nível anatômico. O nível anatômico é importante saber quando a gente está planejando ali o tratamento precoce, quando o médico fetal ou quando o neurocirurgião estão fazendo esse planejamento, mas de uma forma geral, para a reabilitação e para o ortopedista, o que importa mesmo é o nível motor. E aí uma das classificações que a gente mais utiliza é a classificação justamente do nível motor proposta ali a modificação pelo Dr. Luciano Dias, que vai dividir a criança em nível torácico, lombar alto, lombar baixo, sacral alto e sacral baixo. Além disso, a gente também tem a classificação funcional, que é o MMFC, que vai dividir em MMFC 1, 2, 3 e 4. A criança do nível torácico e a do nível lombar alto, também chamados de alto nível ou high level em inglês, são aquelas com pouca movimentação nos membros inferiores e que acabam, na maioria das vezes, tendo um padrão de marcha mais terapêutico e com uso de tutores. A criança do nível torácico, por exemplo, não tem uma movimentação funcional significativa nos membros inferiores. A criança do nível lombar alto, ela vai ter os flexores de quadril e os adutores de quadril, então os músculos que dobram o quadril e que fecham o quadril. Como eu já falei, eles geralmente fazem mais a marcha terapêutica e o ortostatismo, que não deixam de ser importantes, principalmente na primeira infância. O tipo de órtese que essas crianças geralmente precisam é um tutor longo, que é uma órtese que vem do quadril até o pé, além do uso de algum tipo de dispositivo como andador, por exemplo. Na maioria das vezes, essas crianças acabam utilizando a cadeira de rodas como seu principal meio de mobilidade na adolescência e na vida adulta. Essas são então crianças que são MMFC 1. As crianças do nível lombar baixo geralmente vão ter os músculos que estendem o joelho, quadríceps, e os que fletem o joelho, os isquiotibiais. Elas já são crianças que são consideradas MMFC 2. São crianças que utilizam órteses e algum tipo de aditamento, muleta ou andador, para fazer a sua deambulação. Em mais de 90% das vezes, o MMFC2 vai manter esse padrão de marcha na adolescência e vida adulta. E muitas vezes eles até conseguem não utilizar os aditamentos, só que eles fazem isso através de uma série de compensações. Eles fazem uma oscilação de tronco muito grande, que acaba levando ao grande estresse ali da coluna e dos joelhos. Então é muito importante a gente incentivar o uso do aditamento, incentivar o uso da muleta, do andador nesses pacientes e não encarar a retirada do aditamento, principalmente para ambientes externos, como sendo um grande objetivo. É claro que no ambiente interno, andando ali em casa, é possível que eles andem sem, às vezes se apoiando nas coisas ou às vezes até sem apoio. Mas para longas distâncias, isso vai gerar um estresse articular que no futuro pode levar a consequências. O paciente do nível sacral alto é considerado MMFC3. Então são crianças que têm ali o músculo glúteo máximo, que é o músculo de trás ali da bacia, e o músculo glúteo médio, que é o da lateral da bacia. Como eles têm esses músculos, eles andam sem fazer oscilação lateral de tronco. Só que eles não têm o músculo da panturrilha, e por isso acaba sendo necessário o uso das órteses. É importante ressaltar que são órteses fixas, que tem que travar o tornozelo a 90 graus. O principal papel dessas órteses, além de proteger os pés, é ajudar na extensão dos joelhos. Vocês vão ver que a criança com panturrilha fraca, com nível sacral alto, andam geralmente um pouquinho agachadas. E isso também no longo prazo é muito ruim, vai acabar fazendo com que os joelhos entrem numa contratura em flexão e não consigam esticar, nem quando você deita ele na maca para examinar. Já o paciente do nível sacral baixo é aquele paciente que a gente considera MMFC 4, então é um paciente que anda sem uso de órteses. No máximo eles vão utilizar órteses baixas, como uma SMO, ou às vezes só um tênis de cano alto para dar algum apoio. Conhecer essas classificações é fundamental para a gente entender os objetivos do tratamento e saber o que esperar de cada caso. Para mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e ative as notificações.